Súmulas não vinculantes aprovadas pelo STF de Direito Administrativo. Súmula 8, de 63. Diretor de Sociedade de Economia Mista pode ser destituído no curso do mandato. Súmula 10, de 63. O tempo de serviço militar conta-se para efeito de disponibilidade e aposentadoria do servidor público estadual. Súmula 11, de 63. A vitaliciedade não impede a extinção do cargo, ficando o funcionário em disponibilidade com todos os vencimentos. Súmula 12, de 63. A vitaliciedade do professor catedrático não impede o desdobramento da cátedra. Súmula 13, de 63. A equiparação de extranumerário a funcionário efetivo, determinada pela Lei 2284 de 54, não envolve reestruturação, não compreendendo, portanto, os vencimentos. Súmula 14 de 63. Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público. Súmula 15 de 63. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Súmula 16 de 63. Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. Súmula 17 de 63. A nomeação de funcionário sem concurso pode ser desfeita antes da posse. Súmula 18 de 63. Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público. Súmula 19 de 63. É inadmissível segunda punição do servidor público baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira. Súmula 20 de 63. É necessário processo administrativo com ampla defesa para demissão de funcionário admitido por concurso. Súmula 21 de 63. Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade. Súmula 22 de 63. O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo. Súmula 23 de 63. Verificados os pressupostos legais para o licenciamento da obra, não impede a declaração de utilidade pública para desapropriação do imóvel, mas o valor da obra não se incluirá na indenização, quando a desapropriação for efetivada. Súmula 24 de 63. Funcionário interino, substituto, é livremente demissível, mesmo antes de cessar a causa da substituição. Súmula 24 de 63. A nomeação a termo não impede a livre demissão pelo Presidente da República de ocupante de cargo dirigente de autarquia. Súmula 26 de 63. Os servidores do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários não podem acumular a sua gratificação bienal com um adicional de tempo de serviço previsto no Estatuto dos Funcionários Civis da União. Súmula 27 de 63. Os servidores públicos não têm vencimentos irredutíveis, prerrogativa dos membros do Poder Judiciário e dos que lhes são equiparados. Súmula 29 de 63. Gratificação devida a servidores do sistema fazendário não se estende aos dos tribunais de contas. Súmula 30 de 63. Servidores de coletorias não têm direito à percentagem pela cobrança de contribuições destinadas à Petrobras. Súmula 31 de 63. Para a aplicação da Lei 1741 de 52, soma-se o tempo de serviço ininterrupto em mais de um cargo em comissão. Súmula 32 de 63. Para a aplicação da Lei 1741 de 52, soma-se o tempo de serviço ininterrupto em cargo em comissão e em função gratificada. Súmula 33 de 63. A Lei 1741 de 52 é aplicável às autarquias federais. Súmula 34 de 63. No Estado de São Paulo, funcionário eleito vereador fica licenciado por toda a duração do mandato. Súmula 36 de 63.
servidor vitalício está sujeito à aposentadoria compulsória em razão da idade. Súmula 39 de 63. À falta de lei, funcionário em disponibilidade não pode exigir, judicialmente, o seu aproveitamento, que fica subordinado ao critério de conveniência da administração. Súmula 46 de 63. Desmembramento de serventia de justiça não viola o princípio de vitaliciedade do serventuário. Súmula 47 de 63. Reitor de universidade não é livremente demissível pelo Presidente da República durante o prazo de sua investidura. Súmula 48 de 63. É legítimo rodízio de docentes livres na substituição do professor catedrático. Súmula 50 de 63. A lei pode estabelecer condições para a demissão de extranumerário. Súmula 58 de 63. É válida a exigência de média superior a 4 para aprovação em estabelecimento de ensino superior, consonante o respectivo regimento. Súmula 157 de 63. É necessária prévia autorização do Presidente da República para desapropriação, pelos Estados, de empresa de energia elétrica. Súmula 164 de 63. No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a antecipada emissão de posse, ordenada pelo juiz por motivo de urgência. Súmula 339 de 63. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 345 de 63. Na chamada desapropriação indireta, os juros compensatórios são devidos a partir da perícia, desde que tenha atribuído valor atual ao imóvel. Súmula 346 de 63. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Súmula 358 de 63. O servidor público em disponibilidade tem direito aos vencimentos integrais do cargo. Súmula 373 de 64. Servidor nomeado após aprovação no curso de capacitação policial instituído na Polícia do Distrito Federal em 1941 preenche o requisito da nomeação por concurso a que se refere as leis 705 de 49 e 1639 de 52. Súmula 378 de 64. Na indenização por desapropriação, incluem-se honorários do advogado do expropriado. Súmula 383 de 64. A prescrição em favor da fazenda pública recomeça a correr por 2 anos e meio a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de 5 anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Súmula 384 de 64. A demissão de extranumerário do Serviço Público Federal, equiparada a funcionário de provimento efetivo para efeito de estabilidade, é da competência do Presidente da República. Súmula 408 de 64. Os servidores fazendários não têm direito à percentagem pela arrecadação de Receita Federal destinada ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Súmula 416 de 64. Pela demora no pagamento do preço da desapropriação, não cabe indenização complementar além dos juros. Súmula 419 de 64. Os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas. Súmula 443 de 64. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado ou a situação jurídica de que ele resulta. Súmula 473 de 69. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Súmula 475 de 69. A Lei 4686 de 65 tem aplicação imediata aos processos em curso, inclusive em grau de recurso extraordinário. Súmula 476 de 69.
Desapropriadas as ações de uma sociedade, o poder desapropriante, emitido na posse, pode exercer, desde logo, todos os direitos inerentes aos respectivos títulos. Súmula 477 de 69. As concessões de terras devolutas, situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, autorizam apenas o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante em relação aos possuidores. Súmula 479 de 69. As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização. Súmula 561 de 76. Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez. Súmula 566 de 76. Enquanto pendente, o pedido de readaptação fundado em desvio funcional não gera direitos para o servidor, relativamente ao cargo pleiteado. Súmula 567 de 76. A Constituição, ao assegurar, no parágrafo 3º do artigo 102, a contagem integral do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, não proíbe à União, aos estados e aos municípios mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço prestado a outra pessoa de direito público interno. Súmula 617 de 84. A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente. Súmula 618 de 84. Na desapropriação direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano. Súmula 645 de 2003. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Súmula 646 de 2003. Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Súmula 650 de 2003. Os incisos 1 e 11 do artigo 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. Súmula 652 de 2003. Não contraria a Constituição o artigo 15, parágrafo 1º da Lei de Desapropriação por Utilidade Pública. Súmula 672 de 2003. O reajuste de 28,86% concedido aos servidores militares pelas leis 8622 de 93 e 8627 de 93 estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. Súmula 678 de 2003. São inconstitucionais os incisos 1 e 3 do artigo 7º da Lei 8162 de 91, que afastam, para efeito de anuênio e de licença-prêmio, a contagem do tempo de serviço regido pela CLT dos servidores que passaram a submeter-se ao regime jurídico único. Súmula 679 de 2003. A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. Súmula 680 de 2003. O direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores nativos. Súmula 681 de 2003. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Súmula 682 de 2003. Não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos de servidores públicos. Súmula 683 de 2003. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Súmula 684 de 2003. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. Súmula 685 de 2003.
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Súmula 686 de 2003. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Súmula 726 de 2003. Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula.